Após meio ano de casamento, Cinderela ficou tão feliz pela primeira vez. Com certeza, o marido tinha visto algo nos últimos 6 meses. Ela trabalhou duro e nunca reclamou. Ou até reservou um restaurante à beira-mar para se juntar a Lyra em jantares à luz de velas. A razão pela qual o relacionamento deles está melhor é graças ao aparecimento da ex-namorada Ou sabe que Lyra se preocupa com ele. Ele olhou para ela com carinho, declarando que não podia deixar a esposa sozinha em casa. Ao ouvir essas palavras, o coração de Lyra bateu mais forte e se escondeu às pressas no banheiro. Ela disse a si mesma para não aconselhá-lo a não fazer caminhadas. Ou ainda estava do lado de fora perguntando como ela estava. Lyra teve que dizer que sairia logo. Depois de tentar se recompor, Lyra entrou em pânico e abriu a porta do banheiro. Ou olhou para ela com olhos interessados. Mas quanto mais ele olhava, mais Lyra ficava tensa. Por um tempo, ela não sabia o que fazer. Ou propositalmente ficou onde estava, observando Lyra agir sozinha. Por que minha amada esposa é tão interessante? Lyra não entendeu porque mudou de atitude de repente. Porque ele já a amava. Isso é o que Lyra mais se perguntou até agora. Mas quando ela pensou, tudo o que estava acontecendo era falso. Eles fizeram isso apenas por causa do Emir. Lyra subiu as escadas, o coração ainda palpitando daquele jeito. Ela lembrou o olhar quente de Mas quando ela abriu a porta, ainda estava esperando por ela. Lyra teve que fingir como sempre, enchendo seu copo com água. Na pequena sala com apenas os dois, então não importa o que Lyra fizesse, o olhar quente de permanecia nela. Assim, não foi até a meia-noite que os dois prepararam um lugar para dormir. Embora Lyra se sentisse envergonhada, ela não se esqueceu de espiar Na manhã seguinte, ela acordou e viu dormindo no sofá. Neste momento, também abriu os olhos e olhou para Lyra. Todas as manhãs eu abro meus olhos para ver meu amante, esta é a vida que deseja. Mas desta vez ele não vai largar Lyra. Enquanto lidava com o trabalho, Lyra trazia café. Ela estava prestes a virar as costas quando a chamou de volta. Ele disse que tinha que encontrar um cliente estrangeiro esta noite, então ele queria que ela fosse com ele. Lyra não recusou o pedido. Mas assim que ela saiu pela porta, ela se arrependeu. Você concordou rápido demais? Então ela voltou para seu quarto para procurar roupas. Ela procurou por muito tempo, mas não conseguiu encontrar as roupas certas. De qualquer forma, esta é a primeira vez que ela aparece com em uma ocasião importante. Ela não pode vestir o que quiser. Lyra de repente pensou em algo. Ela vai até Leila, esperando que ela possa ajudá-la. Depois que Leila terminou de ouvir, disse a Lyra para não se preocupar muito. Apenas deixe as roupas para ela cuidar. A conversa das duas mulheres foi ouvida por Orhan. Ele está extremamente confiante, dizendo que pode ajudar Lyra no penteado. A própria Leila tinha algumas dúvidas sobre as habilidades de Orhan, mas Lyra confiava nele imensamente. A primeira coisa é escolher a roupa. Leila faz referência à imagem na revista. Os dois queriam sinceramente que Lyra fosse feliz, mas à medida que o tempo se aproximava, o coração de Lyra começou a se preocupar. Graças à boa coordenação das 3 pessoas, ela finalmente escolheu a roupa e os acessórios certos. Nesse momento, Eda está ocupada reclamando com a mãe porque trouxe Lyra para a festa. Afinal, onde ela mesma é inferior a Lyra? Vendo que havia acabado de se trocar, Eda fingiu que nada estava errado. Não havia sinal dela nos olhos de Um segundo depois, Lyra desceu as escadas. Depois de ser cuidada com cuidado, sua aura e confiança não são inferiores a nenhuma celebridade. Leila espera que vocês dois tenham um jantar maravilhoso. Eda estava com tanta raiva que todo seu corpo tremia. Do começo ao fim, o olhar de estava apenas em Lyra, os dois deram as mãos e saíram da mansão. Todos tinham expressões diferentes em seus rostos, mas o mais patético era Eda. Ela não queria admitir que era inferior a Lyra. Depois que os dois chegaram ao restaurante, educadamente puxou uma cadeira para Lyra. Antes que Lyra pudesse falar, ela recebeu uma série de elogios de Neste momento, seu telefone tocou de repente. Seu cliente perdeu o voo, então não conseguiu chegar a tempo hoje. No entanto, para isso é uma coisa boa. Hoje é a data do encontro desse casal. Lyra não sabia como responder a então ela só podia dizer sim. No momento em que a vela foi acesa, o clima entre os dois também ficou romântico. Usou uma desculpa para evitá-lo por um tempo. O garçom se aproximou imediatamente e perguntou a Lyra o que ela queria beber. Lyra disse isso por reflexo. Espere meu marido voltar, então faremos o pedido mais tarde. Por acaso, a ouviu dizendo isso. Este é o primeiro encontro do casal que está casado há meio ano. Olhou para a linda garota de maquiagem na frente dela. Mas quanto mais ele a encarava, mais Lyra ficava tensa. Ela fingiu olhar para longe para evitar encontrar
Mas a paisagem do outro lado da janela não era tão bonita quanto a expressão constrangida de Lyra naquele momento. Isso fez o coração de John palpitar. Enquanto esperava que o pessoal fizesse o pedido, ele tentou quebrar o silêncio entre os dois. Ele mencionou o estado de Ymir recentemente. Felizmente foi graças a Lyra que ele se recuperou tão bem. A simples menção de Ymir tornava o estado de Lyra muito mais relaxado. Ou está constantemente procurando tópicos. Enfim, essa foi a primeira refeição só dos dois desde que se conheciam. Em seu primeiro jantar privado, ou queria criar uma atmosfera romântica. Os dois desfrutam de um jantar de alta classe juntos. Aos olhos de John agora, enquanto Lyra estiver feliz, ele pode gastar quanto dinheiro quiser. Vendo que Lyra gostou deste lugar, John disse que muitas vezes a traria para comer no futuro. Nesse momento o garçom trouxe a sobremesa para outra mesa. Lyra inconscientemente olhou naquela direção. Depois que John viu, ele imediatamente chamou o garçom, pedindo-lhe que trouxesse uma porção semelhante. Apenas este detalhe é suficiente para provar que John ama muito Lyra. Esta noite, vocês dois conversaram muito sobre o passado, quando Lyra falava ou ouvia atentamente. Mas quanto mais felizes e doces os dois são, mais desconfortável alguém fica em seus corações. Eda ficou do lado de fora na sacada. A mãe a aconselha a ir para o quarto dormir, mas essa afirmação desperta a raiva de Eda. Já é tarde, mas John ainda não voltou. Ele estava ocupado conversando com a outra mulher. Quanto mais Eda falava, mais animado ficava o clima. Coincidentemente, Johan viu essa cena e correu para perguntar a Eda o que havia de errado. No momento em que Eda ouviu, ela ficou ainda mais brava. Johan às vezes aparecia ao lado dela. Neste momento, John ainda estava imerso em felicidade. Coincidentemente, em frente a eles estava um casal de namorados. O outro garoto se ajoelhou para pedir a garota em casamento diante de seus olhos. Mas o que tornou Lyra inesperada foi que John a pediria em casamento. Assim que ele terminou de falar, o corpo inteiro de Lyra congelou por alguns minutos. Ouviu isso e explicou rapidamente. Ele acha que deve ser isso que a outra parte quer dizer para sua namorada. Quando eles estavam indo para casa depois de um jantar romântico, encontraram uma velha vendendo flores na beira da estrada. John de repente comprou o último buquê de flores na cesta da velha. Além disso, ele pagou a ela o dobro do preço do buquê. Então ele se aproximou de Lyra novamente. Agora este buquê já pertence a ela. Até a meia-noite, Eda estava sentado do lado de fora da sala. Enquanto ela reclamava, a campainha tocou de repente. Eda fugiu para trás das cortinas, mas ao olhar de perto percebeu que Lyra segurava um buquê de flores. Seu coração ficou ainda mais impaciente. Ela até esperava que a ex-namorada de John voltasse logo, mas ela não sabia que aos olhos de John, havia apenas Lyra. Cada ação e gesto de Lyra faziam o coração de John palpitar. O perfume que emanava do buquê de rosas trouxe de volta as melhores lembranças de Lyra. Naquela época, ela e John sentaram-se do lado de fora da vila, conversando sobre seu futuro. Naquela noite Lyra dormiu muito bem, até que ela abriu os olhos, ou não estava em lugar nenhum. Por um curto período, ela se sentiu um pouco desapontada novamente. Mas quando ela viu o buquê de rosas na mesa, a figura de John apareceu em sua mente. A essa altura, Lyra não sabia como era amar alguém. O humor de John agora é o mesmo que o dela. Ele não consegue se concentrar no trabalho. Em seguida, ele tomou uma decisão extremamente importante. Ele ia fazer uma surpresa para Lyra, mas dessa vez algo inesperado aconteceu. Leila corre para encontrar Lia, dizendo que tem baile na escola de Ymir, mas Leila não sabe nada sobre esse assunto, então Ymir não está de bom humor agora. Lyra modelou e instruiu a própria Ymir, ou acidentalmente viu esta cena. Ele francamente pegou a mão de Lyra para modelar para Ymir. O garoto ao lado dele olhou para dentro e fez o mesmo. É claro que depois de ser aconselhado por sua irmã, ou gradualmente se tornou muito mais proativo. Observando os dois dançando intimamente juntos, Leila e Ymir sorriram alegremente. Ou aproveitou a oportunidade para sussurrar no ouvido de Lyra que eles tinham que ter um bom desempenho, ou Ymir ficaria mal-humorado. Quando os dois estavam dançando enquanto se olhavam nos olhos apaixonadamente, Eda saiu. Ela ficou atordoada com essa visão. Depois disso, Esra e a governanta saíram da mansão. Leila levou a multidão a bater palmas, e Esra ficou com raiva e se afastou. Mas John não se importava com tudo isso, porque era só o começo. Naquela noite John pediu a Lyra para ir com ele. Ele a levou para passear na praia. John disse a ela para fechar os olhos, então gesticulou para seus subordinados. Quando ele disse a Lyra para abrir os olhos, uma tenda bem iluminada apareceu diante de seus olhos. Ou sabe que Lyra gosta de olhar o mar. Desta vez, ela pode assistir à vontade. Lyra também teve coragem de perguntar a ele sobre as coisas que ela estava pensando. Naquela noite, por causa de clientes estrangeiros, eles foram jantar juntos. Esta manhã, eles dançaram juntos por causa de Ymir. Então agora por qual motivo?
Ou respondeu para deixar Lyra feliz. Ele sabe que ela tem muitas queixas a cada palavra. Ela deveria ter conseguido o melhor.